Olá, meus alunos. Então, vamos a mais um conteúdo, começando esse nosso novo trimestre. Então, nós vamos ver hoje um assunto que eu gosto bastante, né? Que é sobre contos. Então, assim, afinal, o que é um conto, né? Como é que se faz um conto? Qual é a estrutura que tem um conto, né? Que um conto possui? Quando começou essa questão, essa história de escrever histórias breves, né? Então, vamos ver. Eu vou dividir, compartilhar com vocês agora o meu slide, né? Para que nós possamos começar o assunto. Então, vamos lá. Compartilhando, então, com vocês o gênero conto. Então, vamos lá. Vou colocar lá em cima, né? Então, o que é o conto, né? Esse gênero conto. Vamos começar, então. Para entender o conto, então, o conto ele é uma obra de ficção, é um texto ficcional que cria um universo de seres e acontecimentos de ficção, de fantasia ou de imaginação. Ou seja, é uma história. Não precisa ser necessariamente uma ficção. Ele pode ser uma história real, acrescida de ficção, ou seja, acrescida de fantasia, ou até de imaginação. Então, a gente não vai escrever uma história ipsis literis como ela aconteceu, exatamente como ela aconteceu. A gente vai usar a criatividade para criar algo novo em cima daquela história que realmente aconteceu. Isso é muito comum. Então, mas ele é mais curto do que uma novela e mais curto também do que um romance, né? E ele tem uma estrutura fechada. Ele desenvolve uma história curta e tem apenas um clímax, e eu vou detalhar isso melhor depois. Então, o principal é que o conto precisa ser conciso. E quase nunca ele é publicado isoladamente. Só que hoje em dia nós temos a plataforma Amazon, que tem vários contos publicados isoladamente. Então, é um meio da gente colocar contos lá e o leitor poder analisar contos separadamente, contos individualmente, até porque ele é mais rápido para ser lido, né? E, geralmente, então, esses contos, nas publicações físicas, eles fazem parte de uma publicação, de uma obra um pouco maior, ok? Bom, a história do conto. O conto ele nasceu pela transmissão oral. Então, as pessoas contavam umas para as outras histórias e acontecimentos, né? Acrescentando coisas do folclore ou coisas da sua imaginação. Normalmente, os contos eram de ensinamentos. Então, os mais jovens sentavam ao redor da fogueira e tinha um ancião, um idoso, que contava a história para eles, com o objetivo de ensinar. Normalmente era assim. Mas, bem depois, é que começaram as narrativas, né, os contos curtos, né? E eles também são bem antigos. Então, o narrador, ele também evoluiu. Ele deixou de ser apenas um contador de história e passou a ser um narrador mais preocupado com aspectos criativos e estéticos, porque quando se sentava ao redor da fogueira e o mais velho contava histórias e ensinamentos, a preocupação era muito mais com a história e com o ensinamento do que com outros aspectos estéticos também e criativos do conto, né? Então, As Mil e Uma Noites é um dos primeiros livros de conto que se tem na história, e ela é narrada por Sherazade. Então, Sherazade é uma história persa, né, onde a bela Sherazade ela é uma personagem que é condenada a se casar com o rei Shahryar, né? Só que o rei ele costuma matar as mulheres depois da primeira noite e única noite de amor. Só que para ganhar tempo, a Sherazade, muito inteligente, ela começa a seduzir o rei, criando histórias, né? O sultão, ele era sultão, né? Criando histórias que se entrelaçavam umas às outras e sempre deixava um gancho para o dia seguinte. Então, ele, curioso, ele ficava querendo saber o que acontecia no dia seguinte. E daí surge, então, As Mil e Uma Noites. E é uma narrativa que é dividida em vários capítulos e cada capítulo é um conto independente. Dentre esses contos, o mais conhecido, talvez, ou um dos mais conhecidos, é Ali Baba e os 40 Ladrões e Aladim. E todo mundo conhece, né? Até a Disney já fez desenhos
com essas histórias e muitas outras que a gente não sabe de onde originou e muitas vezes vem desse livro As Mil e Uma Noites. Então, eu estou deixando aqui um link para vocês baixarem e ler essa obra. Ela é uma obra de domínio público, então qualquer um pode baixar e ler de graça em seu computador ou em seu celular, ok? E na literatura brasileira, ele surgiu no início do romantismo. Então, assim, a gente tem alguns autores, inclusive alguns contos até interessantes, eu gosto. Eu vou deixar no Ava para vocês alguns contos que eu acho interessante, que são do nosso romantismo, né? Mas ele, no Brasil, na literatura brasileira, surge mais forte com Machado de Assis, que é um dos maiores nomes, um dos maiores escritores do Brasil e um dos maiores contistas também. Ele tem muitos contos publicados e muitos contos interessantes também. Então, os elementos que constituem um conto, né? Então, ele possui os mesmos elementos que um romance, só que ele evita aquelas narrações muito complicadas, muito complexas, né? Aquelas complicações no enredo. A mesma coisa também com o tempo, com o espaço, que eles são bem delimitados. Mas do que ele se constitui? Então, ele possui um narrador, personagens, o enredo, o tempo, o espaço, um conflito e o desfecho, ok? Características, então, espaço delimitado. Como a história é curta, o conto ele precisa de um espaço delimitado. Geralmente é uma rua, uma casa, um parque, uma praça, né? Ele não pode ser muito abrangente, justamente porque o enredo ele é curto. Um tempo marcado também. Então, com esse tempo a gente consegue saber o momento em que a história acontece. Mas esse tempo ele pode ser cronológico, né? Seguindo a ordem dos acontecimentos, a sequência normal, e psicológico. Psicológico é uma coisa, de certa forma, recente. Então, começou praticamente com Machado de Assis, que começou a inverter a origem dos contos na literatura. Dos contos, não, de todas as narrativas, né? Por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas começa, no primeiro capítulo, com o personagem principal morrendo. Na verdade, ele não morreu, já é o enterro dele, né? Então, começa com o personagem principal, que também é o autor, já morto. Então, ele inverte a ordem cronológica de suas narrativas, e não é somente nesse, tem vários outros que ele também inverte. Então, é um tempo psicológico. Então, as coisas não acontecem naquela sequência que a gente está acostumado. E hoje é muito comum, quem gosta de assistir séries, a gente repara que nas séries, as séries vão e voltam. Muitas vezes a gente nem sabe se está no presente, se está no passado, ou se está no intermediário. Às vezes nós temos narrativas que têm 4 ou 5 tempos, né? Por exemplo, Dark é uma narrativa que tem hora que a gente pensa, poxa, ele está em que tempo agora? Ele está em que ano? E é muito comum hoje em dia, né? Presença de um narrador, então é sempre ter alguém contando, mas esse narrador ele pode ser apenas observador, ou seja, ele conhece a história, ele nos conta a história, só que ele não participa dessa história. Ele pode ser um narrador personagem, que é aquele que conta, mas também faz parte dos personagens, né? E ele pode ser também um narrador onisciente, aquele que conta a história e sabe tudo o que está acontecendo, inclusive o pensamento dos seus personagens, né? E o conto ele possui poucos personagens, justamente por ser um texto breve, né? A gente já pode ficar incluindo muitos personagens na trama, na narrativa. E a gente pode ter os personagens principais e os secundários. O enredo o enredo, é o problema ou uma situação que dá origem aos acontecimentos da história, e ele pode ser linear, né? De acordo com o tempo também, como foi falado, né? Os fatos acontecem na sequência cronológica em que sucederam. Então, nós temos uma apresentação, um desenvolvimento, o momento da tensão e o clímax, ocasionado ali, né? Que o momento de tensão ele gera o clímax e a solução ou o desfecho. Então, essa é a ordem linear da narrativa. Essa ordem é tanto para o romance quanto para o conto. Só que o conto ela é mais curta, então só tem uma possibilidade. Então, a gente vai ter a apresentação, claro, o desenvolvimento, mas apenas um clímax e depois a solução. No romance, a gente pode ter vários clímax, né? E a ordem não linear, que são
quando fatos não seguem aquela ordem cronológica, aquele tempo cronológico, como eu falei no tempo psicológico, né? Então, muitas vezes começa do final, aí vem a apresentação do problema ou da situação, e aí vai, né? Então, a gente tem várias narrativas, vários filmes também que começam assim, e como eu falei também, as séries, né? Então, sintetizando, o conto ele é um gênero que provoca um efeito de sentido para sequestrar a atenção do leitor. Por isso deve ser lido de preferência de uma só vez, sem interrupções. Então, é essa questão que eu quero que vocês gravem, né? O conto, ele é uma narrativa, não basta eu apenas contar alguma coisa, eu tenho que ter um propósito e eu tenho que conseguir sequestrar a atenção do leitor e fazer ele ficar pensando naquela narrativa, ficar pensando naquela história, né? Eu tenho que atrair e segurar aquele leitor. Esse é um bom conto, certo? Bom, eu tenho aqui um conto do Carlos Drummond de Andrade, ele é bem curto, só para vocês terem uma ideia da história, né? Qualquer coisa pode ser um conto, qualquer história pode ser transformada num conto, basta utilizar a imaginação e a criatividade. Então, o nome do conto é Furto de Flor. Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava, e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo, senti que ela não estava feliz. O copo destinava-se a beber, e a flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso, né? E notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor se a contemplarmos bem? Sendo autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la. Removei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar para o médico de flores. Eu a furtara, eu a via morrer, já murcha e com a cor particular da morte. Peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia sua de jogar lixo da sua casa neste jardim? Então, é um conto bem breve, bem simples, né? E ele conta uma história, ele tem um personagem, ele tem um tempo, ele tem uma história, né? Ele tem o seu clímax, ele tem o seu desfecho. Então, é um conto, por menor que seja, certo? E agora nós temos também os microcontos, que são contos bem curtinhos. Eles também são chamados de mini-contos e até de nanocontos, certo? São uma categorias. Eles são também chamados de contos minimalistas, e nós temos, inclusive, concursos desses contos, né? Eles são, além de ser bem menores do que o conto, né? Ele pode ocupar meia página, uma página, ou até mesmo ele pode ser feito de poucas linhas. Eles não têm aquela estrutura básica dos contos. E esse tipo de texto ele tem adquirido diversas formas, sobretudo após o movimento modernista, né? Então, ele deixa de lado aquela estrutura fixa da narrativa, privilegiando a liberdade criativa dos escritores, certo? Mas o principal nesses microcontos é que eles conseguem construir uma narrativa, mas essa construção da narrativa se dá muito mais na cabeça do leitor, ou seja, o leitor que apreende a estrutura e consegue montar na sua cabeça com base no que o escritor colocou. Então, não basta apenas jogar a ideia no papel, ela tem uma história por trás. Querem ver alguns? Olha só. Bom, esse microconto, né, é Alto da Barca do Inferno. Olha só. O mal e o bem iam até as barcas, mas foram impedidos. E eu, a qual pertenço? Satã, exausto de mais viajantes, rebateu a questão. A você sobrou escrever.
Esse conto, esse microconto, ele foi vencedor do concurso literário de microcontos do campus de Votuporanga, do Instituto Federal de São Paulo. Vocês percebem, quem leu O Alto da Barca do Inferno, e eu tenho certeza que todos vocês leram, porque faz parte da literatura do primeiro ano e também faz parte da literatura que é cobrada nos vestibulares, então vai saber de toda a história. Então, quem leu, ele vai conseguir construir na sua cabeça toda a narrativa, toda a história que esse autor queria contar, ok? Vamos para o próximo aqui, ó. De Anorquinda Neide. Esses dois aqui, eles fazem parte de um site de desafios de contos, né? Se chama Entre Contos, o nome do site. Então, olha só, teve um desafio que é especificamente sobre microcontos. Vou puxar minha imagem um pouquinho mais para cima para não ficar na frente de vocês aqui, ó, o máximo que consigo ver aqui. Então, vamos lá. Magia para se eternizar no coração de uma pessoa. Abandone-a no auge da paixão dela por você. Tome cuidado para não estar apaixonado também. Vocês viram? Então, vocês conseguem construir toda uma narrativa em cima dessa pequena... É praticamente uma frase, né? Praticamente ele é um parágrafo, mas é praticamente uma frase, porque só tem um ponto e depois tem um apêndicezinho ali. Okay? Mais um é meio de terror até assim, né? Aí, não sei se eu consigo fazer uma voz de terror, mas vamos tentar. Seus pastéis eram um sucesso na praça, assim como sua generosidade. Sempre distribuía alguns para as crianças, principalmente as mais gordinhas. Sabia que cuidar da matéria-prima era o segredo do negócio. Então, vamos ver. Tenho certeza que vocês vão conseguir construir uma narrativa em cima desses pastéis aí que foram contadas, ok? Agora, eu vou mostrar para vocês alguns dos microcontos de um escritor que nós vamos conhecer semana que vem, porque eu vou chamar eles para uma live com vocês. O nome dele é Rodrigo Durral e ele é muito bom em sintetizar as ideias, né? Em criar narrativas bastante sintéticas para que o leitor consiga construir na sua mente as narrativas. Porque é comum, hoje em dia, o escritor não pode entregar tudo de mão beijada para o leitor. Ele precisa deixar que o leitor também participe das suas narrativas. Então, esse é o principal do microconto, que o escritor que o leitor possa construir a narrativa, né? Então, olha só, essa é interessante, né? Por falta de leitores, o escritor brasileiro morreu de inanição. Então, a gente consegue construir dentro da nossa cabeça todo o imaginário. O próximo, né? Há algum tempo, enxergava o mundo com total nitidez, utilizando a ponta da bengala. E outro microconto, recebeu as rosas vermelhas do ex-namorado e as colocou em um vaso branco de porcelana com um pouco d'água. Depois, bem depois, deu descargas. Essa é ótima, né? O Durral é muito bom. Então, vamos lá. Mais um microconto do Rodrigo Durral. Por mais que lutasse diariamente, o boleto sempre vencia. Essa todo mundo que tem conta sabe, né? Mais uma. Talvez uma que esteja de acordo com a nossa atual situação, né? No Brasil e no mundo. O sistema de saúde entrou em colapso. Só restou aos doentes serem pacientes. Infelizmente, né? Mais uma. Foi mordido por um cão. Chegou ao posto de saúde para se vacinar, mas não tinha seringa. Deu raiva. Mais uma. Com seu salário de fome, o poeta só conseguia escrever rimas pobres. Aí vamos ver o que é rimas pobres. Vamos tentar relembrar o conteúdo do primeiro ano, ok? Então, sobre contos, tem aqui uma pequena bibliografia para vocês. Sobre contos é isso. Eu vou deixar um exercício para vocês fazerem e a gente se vê depois na live, mais tarde, ok? Um abraço.